Boa noite, galera do YouTube, vocês estão me enxergando? Pronto, voltou. Agora apareceu. Boa noite, lindezas! Sejam muito bem-vindas a essa live. Começando aqui no Instagram também, para a gente fazer essa transmissão ao mesmo tempo. Bem-vindas! Boa noite, lindezas! Tudo bem com vocês? Vamos chegando na nossa terça-feira de lives. E o tema de hoje pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para muitas outras eu tenho certeza que não é. E eu vou trazer para vocês o que é, afinal de contas, a ginecologia natural. Então sejam muito bem-vindas. Como vocês estão, lindezas? Já coloca aqui para mim de qual cidade que vocês estão me assistindo. Se você não estiver me assistindo agora, salva essa live para você não perder depois, porque vai ter muito conteúdo sendo compartilhado aqui com vocês hoje. A ideia é que vocês entendam o máximo possível sobre o que é esse conhecimento que eu tanto trago aqui para vocês. Então, quem estiver me assistindo no YouTube também, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Interage aqui comigo nos comentários, porque eu tô nesse momento com duas telas, né? Uma com as pessoas do YouTube, eu tô aqui no Instagram também. E olha que lindo, já temos pessoas do Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Maceió, Pernambuco. Ai, mas vocês tá vindo só a galera para passar inveja na gente que tá aqui no centrão, né, do Brasil. Que delícia, gente! Oi, Lorena, vai ficar salva sim, querida. Marinalva tá em Brasília, olha, a Marinalva tá pertinho de mim. A Isabel tá em Santos, São Paulo. Coari, Amazonas, a Tainá até agora é a mais longe de todas, uau! A Manu em Minas Gerais, a Aline em Prudente, arrasaram, lindezas! Então vamos embora entender o que é a ginecologia natural. E aí vamos conversando durante essa live, qualquer dúvida que vocês tiverem dentro desse conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês, pode colocar aqui no chat e a gente vai elaborando juntas, viu, gente? Então, vamos lá, gente! O que é a ginecologia natural? Essa foi uma pergunta que eu mesma me fiz há mais de 8 anos atrás, quando eu larguei o tratamento convencional com anticoncepcional, que eu tinha feito a vida inteira para tratar endometriose, e me foi apresentado pela primeira vez esse termo, ginecologia natural. Naquele momento, para mim era completamente novidade, gente. Eu nunca tinha ouvido falar. Olha, hoje eu tô com 33 anos de idade. Quando eu conheci a ginecologia natural, eu estava com 24 anos para 25 anos de idade e num primeiro momento eu fiquei tipo, o que é a ginecologia natural? Eu não entendi exatamente o que era, apesar de já aplicar alguns tratamentos naturais na minha vida, eu não sabia que existia um conhecimento específico para falar do que eu fazia. E eu conheci no primeiro momento através do movimento da ginecologia autônoma. E quando eu conheci a ginecologia autônoma, me foi apresentado esse conceito da ginecologia natural. A partir daí, foi que eu iniciei as minhas pesquisas. Falei, deixa eu entender o que é isso, deixa eu ir atrás. E aí eu descobri um universo que até então eu desconhecia. Olha a Tainá já falando aqui, quero fazer o meu TCC sobre isso. Uhul! Ginecologia natural na universidade, Tainá. Arrasou, lindeza! Vai ser ótimo para você, porque a gente precisa produzir conhecimento científico falando sobre isso. Apesar de já existir muita coisa, você vai pesquisar, você vai ver que vai ter algumas coisas, não muitas, mas você vai encontrar alguns materiais. E aí, gente, nesse momento que eu comecei a pesquisar e eu descobri que existia um universo de coisas que eu jamais imaginava, eu fui entendendo o que era todo esse conhecimento que havia sido apresentado a partir desse termo, ginecologia natural. E no primeiro momento eu entendi que a ginecologia natural era um conjunto de conhecimentos que estavam sendo revisitados, que estavam sendo reconhecidos, que estavam sendo não resgatados, porque esses conhecimentos sempre estiveram aí, só que muitos de nós até então não sabíamos da existência deles, mas esses conhecimentos estavam sendo trazidos novamente para um lugar de destaque. E que conhecimentos são esses, Thaís? Principalmente conhecimentos que cuidam da saúde ginecológica através das medicinas que a natureza oferece para a gente. Então, todos os cuidados relacionados à nossa saúde ginecológica que são não sintéticos, que não usam hormônios, que não usam aditivos,
sem produtos químicos, que tenha um olhar para os produtos naturais, porque a natureza tem para oferecer para a gente. Num primeiro momento foi isso que eu entendi, que era esse conjunto de conhecimentos que estava sendo revisitado por algumas pessoas que estavam trazendo esse lugar de destaque para esses saberes que, na verdade, são muito antigos. Então, num primeiro momento, esse termo é novo. A ginecologia natural é um conceito moderno, porque antigamente se falava de todos os tratamentos que a gente traz na ginecologia natural, só que fora desse conceito específico. Então, banho de assento, vaporização do útero, escalda-pés, chá, garrafada, tudo isso sempre existiu, gente. Sempre, sempre existiu. A diferença é que não com esse nome. E a ginecologia natural foi esse movimento que mulheres começaram a fazer de acessar esses conhecimentos, né, e trazer eles para dentro da nossa realidade da saúde ginecológica num contexto muito moderno. O que é esse contexto moderno que eu tanto falo aqui para vocês? Já falei isso outras vezes e vou trazer aqui mais uma vez. O contexto em que nós nos encontramos nesse momento é de muitas pessoas com a saúde comprometida por conta do estilo de vida, por conta dos hábitos da nossa sociedade, uma vida muito intensa, muito corrida, sempre voltando para os outros, cuidando de todo mundo, fazendo 1 milhão de coisas, tem a rotina da casa, tem a rotina do trabalho, tem que dar conta de várias demandas. E isso tem gerado um processo de adoecimento que é coletivo. Então, muitas de vocês estão aqui por questões pessoais, né? E muitas talvez pensem que vocês estão sozinhas nas questões que estão se manifestando no corpo de vocês. Eu digo que com toda certeza não. Vocês não estão sozinhas, muito pelo contrário. Hoje, a grande maioria das mulheres e das pessoas que menstruam tem algum tipo de problema ginecológico. E isso se dá justamente por conta dos estímulos do meio que a gente recebe, né? Então, a nossa alimentação hoje está contaminada, a nossa alimentação está cheia de veneno, cheia de agrotóxico, cheia de disruptores endócrinos e contaminantes ambientais. Além desse estilo de vida corrido, a gente tem uma superexposição à luminosidade, o sono está ruim, o intestino está comprometido, a saúde emocional e mental está no bagaço, principalmente pós o contexto de uma pandemia. E aí, nesse cenário, a gente tem um coletivo de mulheres, um coletivo de pessoas que está desencadeando, está pipocando um monte de questão ginecológica, problema atrás de problema, todo mundo sentindo dor e todo mundo já num lugar de eu tô cansada de sentir essas dores, não é possível que é isso aqui que tem para mim. E hoje uma pessoa até me mandou mensagem falando assim, eu quero mais informações sobre o seu curso porque não é possível que eu estou fadada ao sofrimento. E eu achei isso tão profundo, porque teve uma época da minha vida que eu também achei que eu estava fadada ao sofrimento. Quando eu busquei esse conhecimento há mais de 8 anos atrás, eu achava que era normal sentir dor. Eu achava que era normal sentir cólica menstrual todos os meses. Eu achava que não tinha o que fazer a não ser aceitar e conviver com endometriose mesmo. E a gente acredita nessas coisas, por quê? Porque a gente cresce ouvindo isso, né? O contexto da sociedade, além de ser adoecedor, é um contexto misógino. O que significa misoginia? Ódio ou aversão a tudo que é lido socialmente como feminino. Dentro desse conceito da misoginia, existe um outro que é o da misoginia introjetada, onde a gente pega todo esse ódio, a gente pega toda essa raiva, todo esse nojo, toda essa aversão e reverte contra nós mesmas. Então é onde eu odeio o meu próprio corpo, eu odeio menstruação, eu acho nojento, eu acho insuportável, eu acho sofrido ser mulher é um inferno mesmo. E a gente cresce tão rodeada desse inconsciente coletivo que isso passa a fazer parte de nós como se fosse nosso. De modo que muitas de nós levantam bandeiras em relação a isso. Eu era uma dessas pessoas, uma adolescente feminista revoltada que falava, quero tirar o meu útero na primeira oportunidade do mundo. Ser mulher é um inferno, ninguém merece nascer mulher nessa sociedade. Eu era dessas que falava isso sem ter noção de que isso era exatamente essa misoginia da sociedade que eu estava introjetando contra o meu próprio corpo. A partir do momento que eu conheci esses conhecimentos da ginecologia natural dentro dessa dinâmica, né, desse conceito específico, não só receitas aleatórias, que a ginecologia natural ela não é só
Você não é só um banho de assento, não é só uma vaporização. Gente, são conceitos que se complementam, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque a gente traz com conhecimentos que são dos saberes tradicionais dos povos indígenas, a gente traz aqui conhecimentos que são tradicionais do povo preto, que veio escravizado, a gente traz aqui conhecimentos da própria medicina ocidentalizada, quando a gente fala, por exemplo, dos conhecimentos e da fisiologia do ciclo menstrual, né? Quando a gente fala sobre estrogênio, sobre progesterona, a gente está falando de conhecimento científico. Então, é o conjunto desses saberes que visa, acima de tudo, oferecer uma relação de saúde para as mulheres, uma relação de maior protagonismo sobre o nosso corpo. Nesse cenário onde a maioria está completamente desconectada do corpo, a maioria não entende da fisiologia do seu corpo, não sabe e conhece os seus processos fisiológicos, mal entende o que é ovulação e menstruação, acha que a ovulação acontece no 14º dia do ciclo, igual a gente aprendeu lá no livro didático da escola, como se o nosso corpo fosse um relógio, né? Não entende o porquê que a menstruação acontece, não sabe o que fazer diante da manifestação de muitas vezes um problema muito simples de saúde. Tudo isso é importante que vocês entendam que é um projeto social, gente. É institucionalizado, uma educação que não estimula que a gente conheça sobre o nosso próprio corpo. A gente não tem conhecimentos palpáveis, a gente não tem conhecimentos que realmente geram uma identificação nos livros didáticos da escola. A gente não nos é apresentado um conhecimento que faça com que a gente entenda sobre o nosso corpo, ganhe consciência sobre ele e atue contra as questões que vão se manifestando. Né? Esse conhecimento todo, ele é distanciado da gente a partir do momento que a gente nasce com uma vulva e com uma vagina. Nasceu, tem vulva e vagina, foi lida como mulher nessa sociedade, pronto, ela está ali fadada a receber uma educação o máximo possível que vai manter ela na caixa, porque a sociedade se estrutura sobre as mulheres. Vocês têm noção da profundidade disso que eu estou trazendo aqui para vocês, gente? A gente tem uma sociedade que foi construída por homens, para homens, e essa sociedade só se mantém quando nós temos mulheres na base. Né? Óbvio que essa base tem muitas camadas, a parte mais baixa dessa pirâmide, né? A base dessa grande pirâmide são as mulheres negras, né? Então, mas são mulheres que estão ali sustentando toda a estrutura social para que ela aconteça. E o que acontece quando essas mulheres que estão na base da pirâmide começam a ganhar consciência sobre os seus corpos, começam a respeitar os seus limites, começam a entender que elas podem falar não, que elas podem fazer algumas pequenas receitas que vão tirar ela de um lugar de sofrimento, que elas começam a construir uma relação de mais autonomia e protagonismo com o seu corpo? Necessariamente elas se deslocam da base da pirâmide, porque elas já não aceitam mais esse lugar de subserviência, de anulamento, de silenciamento dos seus próprios processos, porque uma vez que você entende que toda a sua saúde está interligada, uma vez que você compreende, eu vi alguém falando ali da candidíase, por exemplo, que você compreende que existem vários possíveis gatilhos para infecção vaginal que são relacionados à sua saúde mental e emocional, e você busca mudar esses padrões, tudo na sua vida reajusta. E é por isso que um tratamento na ginecologia natural transforma tanto a vida de todo mundo que chega aqui. É por isso que muitas pessoas viram várias chaves e muita gente muda de emprego, muita gente sai de relacionamento abusivo, muita gente muda, passa por ciclos e por processos muito intensos na vida. E isso acontece justamente a partir dessa visão de que tudo que está se manifestando na sua saúde está relacionado com qualquer problema em qualquer parte do seu corpo. Então, a saúde ginecológica nunca é só sobre sistema genital. E isso quem traz é a visão integrativa que a ginecologia natural oferece para a gente. Entendendo que uma mulher ela é muito mais do que todas as causas do adoecimento dela. Tá? Então, um problema ginecológico ele pode estar relacionado com o hábito de vida, com a alimentação da pessoa, pode estar relacionado com a saúde mental e emocional, ele pode estar relacionado com a falta de sono de qualidade, pode estar relacionado a uma saúde intestinal que está comprometida. E você só vai conseguir entender aonde que estão essas lacunas se você se conhecer por completo.
E é por isso que o ponto de partida da ginecologia natural é o autoconhecimento. Não existe falar de ginecologia natural sem falar de autoconhecimento. Sem falar de você olhar para si e entender como que essas dores acontecem, qual que é a origem dessas dores, quais são os gatilhos específicos delas, como que elas se manifestam no seu corpo, o que que você fez quando essa dor se manifestou, quando foi que essa dor começou, né? Sem você entender do funcionamento do seu ciclo menstrual, porque existe toda uma dinâmica hormonal que influencia diariamente no seu corpo e na sua saúde. Tem alguns momentos que você vai estar mais propensa, por exemplo, para desenvolver uma infecção vaginal do que outros momentos. Ai, Thaís, como assim? Não entendi. Quando você está, por exemplo, na véspera da sua menstruação, existe uma tendência de a sua imunidade dar uma baixada quando você está na véspera da menstruação. Quando a sua imunidade abaixa, você pode, dependendo de como tiver o contexto todo da sua vida, né? Você pode ter uma alteração na sua flora vaginal. Então, é muito comum as pessoas desenvolverem infecções vaginais na véspera da menstruação. E aí, menstrua, o que acontece? Passa. Então, olha, uma explicação fisiológica e simples, mas que está muito relacionada com o autoconhecimento, porque se a pessoa até então nem tinha parado para observar que a infecção dela sempre se manifesta no momento específico do ciclo, porque até então ela nem sabia que existia fases do ciclo. Então, a gente pode trazer de todos os conteúdos que a gente tem na ginecologia natural, a gente pode falar de conexão com o nosso ciclo menstrual, de compreensão da fisiologia dele, entender o que é a ovulação, entender o que é a menstruação. A gente pode falar dos nossos processos hormonais, pode falar de estrogênio, de progesterona, de hormônio LH e FSH, e o porquê que isso influencia diretamente na nossa saúde também. A gente pode falar do ciclo menstrual e de como que geralmente a gente se percebe em cada uma das fases do ciclo, porque aí a gente vai ter questões específicas que se manifestam em cada momento. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um desequilíbrio relacionado a uma TPM muito intensa, é batata, eu posso conversar com essa pessoa que eu vou encontrar alguma questão na vida emocional dela ali que ela está precisando olhar e que talvez ela esteja negando. Gente, isso que eu estou trazendo para vocês, essas informações, né, fazendo essa relação com os períodos do ciclo, são anos de experiência, são centenas de atendimentos em que, caso após caso, tudo isso foi se confirmando. Então, por exemplo, sempre que eu converso com alguém que tem um distúrbio de TPM, né, que eu converso com essa pessoa, a pessoa está passando por um momento de vida em que ela está insatisfeita com várias coisas e que talvez ela não saiba o que fazer e para onde que ela vai seguir. Ela está super indecisa, sem saber o que ela tem que fazer na vida dela. E aí, geralmente, na TPM, quando a gente está na véspera da menstruação, né, que não necessariamente é TPM, a gente pode passar pelo nosso ciclo menstrual sem sentir irritação, sem sentir raiva demais, sem querer matar todo mundo, sem ficar depressiva, porque possivelmente está relacionado com desequilíbrio hormonal e uma deficiência de progesterona no corpo, que sim, os nossos hormônios influenciam em como a gente se sente e em como a gente se comporta. Olha que louco essa informação que eu estou trazendo para vocês, gente. Se você está com a progesterona muito baixa, você vai ter a tendência a ter uma instabilidade emocional maior. Você vai ter a tendência a se sentir muito mais cansada, a ficar muito mais prostrada na véspera da menstruação, a ficar muito mais sensível. Então, uma deficiência hormonal está provocando uma mudança no comportamento e, consequentemente, nas suas emoções. Né? E aí, se você não consegue olhar para essa integralidade, que inclusive, né, é nessa véspera da menstruação que a pessoa, se ela está passando por alguma situação na vida, que ela não está conseguindo resolver, que aquilo está ali atravancando, que ela sente uma angústia constante, é nesse momento que ela vai sentir que todos os sintomas da véspera da menstruação, da clássica TPM, se intensificam. E aí, quando é assim, né, eu vou conversar com essas pessoas quando eu estou em atendimento, aí eu falo, olha, peço, né, para ela me trazer um panorama geral da vida dela. E aí, tem um momento da consulta que eu sempre falo, olha, eu tô percebendo que essa é uma questão aqui que talvez você esteja precisando olhar, que talvez você esteja se sentindo assim assado. Tá fazendo sentido para você? Né? Essa aflição, essa sensação de que, nossa, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde que eu vou, quais são os caminhos que eu vou tomar, quais as escolhas que eu vou decidir para minha vida. E essa sensação te gera muita insegurança e tudo isso extravasa em irritação, em raiva, em ódio, em vontade de explodir o mundo na véspera da menstruação.
Aí eu pergunto para a pessoa sempre, faz sentido para você? E a maioria esmagadora das vezes eu escuto que, nossa, Thaís, faz muito sentido para mim. Realmente eu tô me sentindo assim, assim, assado. Eu não aguento mais tal situação, mas também eu não sei o que eu vou fazer diante disso. E aí eu fico muito aflita, fico muito ansiosa. Então, olha que interessante, gente. Então, a gente tem esse conhecimento do nosso ciclo menstrual relacionado também à ginecologia natural. A gente tem todo o conhecimento das receitas naturais e de como se extrair a propriedade medicinal das plantas. Então, não é só tomar um chá, fazer uso da ginecologia natural, é você saber como fazer um banho de assento, você saber como fazer uma vaporização, um escalda-pés, um banho de ervas, como você preparar um óvulo, que eu vi alguém falando ali, um óvulo vaginal, como você preparar uma tintura ou uma microdose, um óleo medicado. Existem várias e várias medicinas que a gente traz, que são esses conhecimentos ancestrais, que são conhecimentos tradicionais. E quando eu falo da tradição, gente, são conhecimentos que vêm sendo passados de geração a geração, que sobreviveram até hoje pela tradição da oralidade, tá? Eu não estou falando da tradição do que a gente tem hoje de conhecimento da medicina convencional, por exemplo, isso é diferente, isso não é o conhecimento tradicional, tá? O conhecimento da medicina ocidental é outra coisa. Estou falando desses saberes que permaneceram vivos ao longo das gerações. E aí, gente, a gente tem todo esse conhecimento sobre a maneira de você fazer o uso das plantas. Além disso, a gente tem o conhecimento da propriedade medicinal de cada planta. A gente tem milhares de plantas à nossa disposição no mundo todo. No mundo todo. Tem plantas específicas do Cerrado, tem plantas específicas da Mata Atlântica, tem plantas que são específicas da Caatinga. Cada lugar vai ter uma planta para um problema diferente. E como que você pode se beneficiar da propriedade medicinal dessas plantas? Tudo isso a gente aprende também na ginecologia natural, né? Quais são as plantas mais usadas para tratar inflamação no útero? Quais são as plantas para infecção vaginal? Quais são as plantas para cólica menstrual? O que você usa como tratamento a longo prazo? O que você usa para ter um resultado mais paliativo? Tudo isso entra dentro desse conhecimento, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre entender das suas próprias emoções, entender como é que as suas emoções regem o seu dia a dia, regem o seu corpo. De entender, pegar esse conhecimento do ciclo e usar ele a seu favor na sua rotina. O que significa usar esse conhecimento a seu favor na sua rotina? Se você sabe, por exemplo, que quando você está menstruada, você tem a tendência de ficar mais cansada, para que você vai marcar a reunião quando você está menstruada? Você vai organizar a sua vida antes da menstruação chegar. Você vai preparar uma comida, preparar uma sopa e deixar ela congelada para você não precisar cozinhar quando você estiver menstruada. Tudo isso fala de autoconhecimento, gente. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô trazendo? Coloca aqui nos comentários para mim. Eu tô bebendo um chá muito amargo. Aí eu trouxe o chá e a água, porque eu bebo um pouco de chá e ele é muito amargo, aí eu venho aqui. Oi, Nefe! Tudo bem com você, querida? Olha, a Manuela falou aqui, ó, manjericão e a tansagem me ajudou muito no período menstrual. Aí que conhecimento mais precioso, gente. Você tem a possibilidade de saber quais são as plantas que vão te ajudar a cuidar da sua saúde. Eu tô tomando, né, chá de casca de limão e tansagem. Esse aqui é amargo, gente, mas é porque eu tô pra menstruar. Eu vou menstruar daqui a mais ou menos uns 3 dias, eu acho. Uns 2, 3 dias, talvez 4. A minha menstruação é pra vir a partir de quinta-feira. Então, esse chá aqui tá que tá, mas ele tá cuidando do meu fígado pra menstruação vir tranquila. E olha que informação maravilhosa, gente, né? Eu sei que na véspera da menstruação é importante a gente tomar o chá que vai cuidar da saúde do nosso fígado. Por quê? O que tem a ver a saúde do fígado com a saúde do útero, Thaís? Na visão da medicina tradicional chinesa, o fígado é o órgão responsável por distribuir o sangue do nosso corpo. Inclusive, o sangue que vai para o nosso útero, o sangue da nossa menstruação. O fígado é o órgão que desintoxica
o nosso corpo. Então, se você está com um corpo muito intoxicado, muito inflamado, se o seu fígado está com a saúde comprometida, qual que é a tendência? Você tem uma menstruação dolorida, você tem uma menstruação onde você se sente mais cansada, você tem uma menstruação coagulada, sabe aquele sangue que não desce, aquela sensação de um sangue que não sai fluido? Tudo isso pode estar relacionado com uma não plena execução aí da função do seu fígado. Olha, a Ângela tá falando aqui no YouTube que tá fazendo total sentido para ela. Que bom, Ângela, fico feliz que tá fazendo sentido para você. Aí ela perguntou se eu faço formação. Ângela, atualmente eu tenho 2 cursos. Eu tenho a formação prática em ginecologia orgânica, que é o meu curso para quem quer trabalhar com esse conhecimento, tá? Seja profissional da área da saúde ou não. E tenho também o treinamento livre da endometriose, tá bom? Que é um curso específico para quem quer tratar endometriose a partir desse conhecimento da ginecologia natural, tá? A Manu falou aqui, ó. Peraí. Ensina a fazer chá. É Emanu ou Manu? Peraí. Manuela. Ensina a fazer esse chá que você tá tomando. Esse chá aqui, gente, de casca de limão com tansagem, vamos pensar aqui. Vamos falar aqui, né? Olha que conhecimento específico esse que eu vou trazer aqui para vocês, né? Mais uma vez, não é só fazer um chá. Existe um jeito certo de você fazer um chá para cada planta que você está utilizando. Tudo isso é conhecimento que vem da onde? Conhecimento ancestral, gente. As parteiras, as raizeiras, as curandeiras, eram mulheres que estudavam muito. E como é que era esse estudo? Era nas faculdades, Thaís? Foram mulheres que frequentaram as universidades? Obviamente que não, gente. As mulheres até então, até pouco tempo atrás, eram excluídas das universidades. Essas mulheres, a grande maioria delas, são mulheres analfabetas, inclusive, né? As que são as mães desse conhecimento, né? As parteiras tradicionais, as raizeiras que vêm desse conhecimento da tradição, que viveram esse conhecimento na prática, desenvolviam todos os seus estudos a partir especialmente da observação e da experimentação. Então, tudo você observa, aprende, experimenta e testa. Observa, aprende, experimenta, testa. Observa de novo, aprende, experimenta e testa. Essa é a maneira mais ancestral de se desenvolver um estudo científico, inclusive. Eram mulheres que faziam ciência da sua maneira, né? Não estou falando dessa ciência dentro do contexto universitário, mas isso é ciência. Você saber que você precisa, por exemplo, uma casca, você tem que ferver ela muito mais do que você deixar uma planta ali na água quente. Por que existem tantos nomes complexos, né? Vocês vão ver, se você for pesquisar no como preparar um chá, você vai ver que tem um nome que é infusão. Aí tem um decocção. Aí tem... Enfim, eu não sou muito boa desses nomes porque eu sou aprendiz da tradição. A gente fala de fazer chá e pronto. Ferve ou não ferve. É abafa ou ferve. É assim que a gente aprende ali na tradição. Mas isso é um estudo científico, você saber que você tem um conhecimento, né? Você saber que para você extrair a propriedade medicinal de uma casca, você tem que deixar ela muito mais tempo ali fervendo na água quente do que uma folha que é sensível ou uma flor, por exemplo, né? Então, essas 2 plantas especificamente que eu estou tomando hoje, né? A tansagem é uma folha. Como eu usei a folha seca, é importante dar uma fervidinha, porque ela está seca há muito tempo, eu mesmo que sequei. E a casca de limão também estava seca. Aí você vai observar a textura dessas plantas. Olha que conhecimento precioso, gente. Mais uma vez, né? Observação, aprendizado, experimentação e prática, né? A textura da tansagem é diferente da textura da casca do limão. Quanto mais duro a planta, quanto mais rígida, mais casca, mais raiz for a planta, mais tempo ela tem que ficar na água quente para você extrair a propriedade medicinal dela. Aí, por exemplo, uma folha, que é a tansagem, eu não preciso deixar ela tanto tempo. Então, eu preparo esse chá especificamente. Eu coloco a casca do limão antes, deixo ela fervendo um tempo, depois eu venho com a tansagem, deixo mais ali 2 minutinhos fervendo, que a tansagem está seca, depois desligo o fogo, abafo com uma tampinha e deixo ali mais 5 minutos. Antes de tomar, eu inclino a tampinha para aquela água, aquele vapor que está ali rico da propriedade medicinal das plantas, do óleo dessas plantas, para ele escorrer ali dentro da panela e depois me sirvo do chá. E aí,
Se eu fosse fazer, por exemplo, o chá da tansagens separado do chá da casca do limão, é isso. Eu não precisaria ferver a tansagem pelo mesmo tempo que eu estou fervendo o limão. Assim como se eu for preparar, por exemplo, um chá da entrecasca da copaíba, que é uma outra planta também que a gente usa muito para combater inflamação, vai muito nas garrafadas, nos preparos que são para inflamações no útero, né? A entrecasca da copaíba ela tem que ser fervida por muito tempo. Ou uma raiz de açafrão, por exemplo, ou um gengibre, ou um cravo, que são sementes, são partes duras da planta, né? Ou alguma raiz, a gente tem que deixar fervendo por muito mais tempo do que se for uma rosa maná, por exemplo, que é a rosa branca que eu também coloquei. Eu fiz um banho de ervas agora há pouco e eu coloquei a rosa. Uma rosa super sensível, com a folhinha delicada, ela não precisa passar por um processo de fervura. Ela pode só abafado ali, tá? Aí a Manu perguntou que a tansagem verde, é errado fazer o chá? Manu, não existe jeito errado na tradição. Não existe, gente, não existe. Não é que não existe o certo e o errado, só porque a gente tem diferentes maneiras de entender o certo e o errado, né? Você pode fazer um chá com a folha fresca ou com a folha verde. Desculpa, com a folha fresca, né, que é ela verde, ou com a folha seca. Agora vai depender muito da planta que você está usando. Tem algumas plantas, especialmente se for raiz, que é importante deixar secar. Se for entrecasca também é importante ela estar mais seca antes de você usar, né? Mas não existe essa relação de um jeito certo de fazer. Existe uma melhor maneira de você extrair a propriedade medicinal das plantas, mas não um jeito errado. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A Cristiane perguntou aqui, ó, Thaís, para quem tem muita recusa em tomar chá amargo, qual açúcar você indicaria por gentileza? Essa é uma pergunta bem interessante, Cris. Eu não indico açúcar branco, obviamente. Eu indico um mascavo, o mais natural possível, tá? O chá o mais natural possível. O ideal é não tomar o chá adoçado, tá? Ai, Thaís, mas se eu adoçar, vou perder a propriedade medicinal das plantas? Não, não vai. Ele não vai deixar de ter efeito terapêutico se você não adoçar. A gente não recomenda adoçar porque o açúcar ele compromete a nossa saúde em vários outros níveis, tá, gente? Mas a propriedade medicinal da planta, ela não desaparece só porque você colocou açúcar. Vamos lembrar aqui do famoso lambedor. Quem aqui mora no interior e já ouviu falar no lambedor, gente? Quem aqui sabe o que é o lambedor? Coloca aí pra mim no chat. Nunca tomei pau-tenente, tá, Aline? Você me falou dele, mulher. Eu nunca tomei essa planta. Quem aqui sabe o que é lambedor, gente? Ninguém sabe o que... Ah, a Cristiane falou que é o mel. Mais ou menos, Cristiane. Não é exatamente o mel, não, mas parece com mel. Gente, mas ninguém ouviu falar no lambedor. Tô chocada. Ah, olha aqui, ó, a Flor da Lu. Lambedor eu faço, tome e dou para os meus filhos. A Paloma, lambedor é um xarope natural. É isso, gente, o lambedor é um xarope natural. Tá? Em alguns lugares se conhece como lambedor, em outros se conhece como xarope. E aí você pode fazer lambedor para verme, você pode fazer lambedor para tosse, para gripe, para resfriado. A diferença é que você coloca açúcar, você faz esse xarope e ele engrossa, ele fica naquela textura grossa e cremosa por conta do açúcar. E aí, sempre que vocês verem alguém falando assim, não pode adoçar o chá porque senão perde a propriedade medicinal, lembra essa pessoa do tal do lambedor. O lambedor é feito e não é com pouco açúcar não, gente, é com uma quantidade enorme de açúcar, porque é o açúcar que vira o melado que vai dar o ponto ali para aquele lambedor ser usado. Por isso que é muito usado com criança. Lambedor é uma maneira super prática de você dar remédio para criança, porque ele é docinho, ele fica gostoso, ele não fica ruim. Não é um negócio amargo. Você usa nele várias plantas que são amargas. Então, dependendo do lambedor, vai alho, vai copaíba, vai açafrão, vai casca de laranja, vai casca de limão, vai um monte de plantas que sim são amargas, vai mastruz, vai uma trenharada toda.
Se for vermífugo, então, com certeza vai ser amargo. Só que é isso, quando você coloca o açúcar, ele fica bem mais fácil de tomar. E só quem já experimentou o lambedor sabe que a propriedade dele é maravilhosa, que o efeito dele é incrível. Então, não perde a propriedade medicinal das plantas só por você acrescentar o açúcar no chá, tá? Aí a Flor lá do Sagrado Feminino falou que quando a minha mãe me ensinou, eu fiquei chocada com a quantidade de açúcar. É muito açúcar, gente. É muito chocante mesmo. A Cris falou aqui, ó, como se faz, Thaís, mesmo? Nos dá uma receita para tosse. Cris, o lambedor, ele é um processo um pouco mais complexo. Assim, numa live aqui, só sentada, eu não consigo ensinar para vocês. Até porque eu aprendi a fazer lambedor, gente, na boca do fogão, a lenha. Né? Então, assim, é uma receita tradicional que vai variar muito a quantidade de plantas que você escolhe, dependendo da região que você tiver, tá? Mas a gente pode tentar futuramente pensar em uma outra live para falar sobre isso, tá bom? Então, lindezas, olha só, por que a gente chegou nesse assunto? Porque eu tô trazendo aqui para vocês, né, o quanto esse conhecimento é profundo. Então, engana-se quem acha que você não precisa estudar para praticar a ginecologia natural. Você precisa sim estudar, mas acima de tudo você precisa experimentar. Você precisa estar aberta para viver esse conhecimento no seu próprio corpo. Por quê? É importante que vocês entendam que cada corpo é um. Cada corpo é um. O que serve para a Thaís mesmo é diferente do que serve para a Cristiane, é diferente do que serve para a Ângela, é diferente do que serve para a Taline. E você só vai saber se conectando com o seu corpo. Até porque cada um de vocês tem uma história de vida, cada um de vocês está vivendo num contexto que, por mais que algumas histórias sejam parecidas, por mais que a gente viva processos que são semelhantes, então, um exemplo que eu gosto muito de dar e que eu sempre falo para as minhas alunas e que faz sentido para muitas delas. É muito comum, não é regra, mas é muito comum quando a gente fala de endometriose, a gente encontrar pessoas, a gente encontrar mulheres que têm uma relação difícil com a mãe. Ai, Thaís, por que isso acontece? Não sabemos exatamente por que isso acontece, mas que acontece é fato. Eu atendo centenas de pessoas com endometriose. Eu tenho meu treinamento livre de endometriose, que eu tenho centenas de alunas, e eu sempre vejo esse padrão se repetindo. Como eu falei para vocês, não é regra, né? Mas isso é muito comum de acontecer. Então, olha que interessante, né? A gente vê pessoas diferentes que estão em lugares diferentes, mas que tem um ponto semelhante na história delas. Então, por mais que a gente tenha características, coisas semelhantes que se manifestam, né, dos traumas que muitas viveram, da história de vida de cada um de vocês, no fim das contas, só você sabe o que está aí no seu corpo, só você sabe quais são as necessidades dele. O contrário do que nos fazem acreditar, porque a gente cresce achando que qualquer pessoa sabe muito mais do nosso corpo do que nós mesmas. A gente cresce achando que o médico tem muito mais capacidade de falar o que está se passando aqui no nosso corpo do que nós mesmas, a ponto de muitas de vocês terem ido nos ginecologistas, terem ido nos consultórios, né, ao longo da vida, falado, tô sentindo dor, e o médico fala, não, mas isso é normal, e você fala, mas eu tô sentindo muita dor, não, mas isso que você tá sentindo é normal. E aí, quando você vai ver anos depois, você descobre que você estava com uma endometriose ou que você estava com algum mioma ou algum problema muito mais complexo de ser tratado e que naquele momento você ignorou porque o médico falou que era normal. Aí, olha aqui, gente, que interessante. Olha a Laís, que acabou de falar aqui, ó. Eu tenho problemas graves com minha mãe e tenho endometriose. Nós duas não conseguimos conviver. Olha aqui. O que eu tô falando aqui para vocês na prática, gente? Acontecendo em tempo real. Eu soltei uma informação aqui sem saber que alguém da live ia se identificar. E olha aqui a pessoa se identificando. Aí olha o que a Alie falou aqui, ó. A vida inteira eu ouvi dos médicos que cólica é normal. Anos depois descobri endometriose. É disso que eu tô falando, gente. Da gente negligenciar as nossas dores. A gente tá acostumada a minimizar o que a gente sente,
a achar que o que a gente sente não deve ser olhado. Então, a maioria das pessoas que chegam na ginecologia natural já passaram por tudo quanto é tipo de tratamento, já tentaram tudo quanto é tipo de remédio no seu corpo, já fizeram cirurgias, já fizeram um monte de coisa e como última instância elas buscam um tratamento natural porque elas já não sabem mais o que fazer. Porque a anticoncepcional não está dando resultado, toma remédio não está fazendo mais efeito, porque a pessoa não para de piorar na saúde dela de modo geral. A grande maioria chega aqui na ginecologia natural como se essa fosse a última esperança dela. Justamente porque a gente negligencia tanto a nossa saúde, a gente está tão acostumado a deixar os nossos problemas para lá, que muitas vezes não, vou falar a grande maioria das vezes, uma endometriose ou qualquer outro problema ginecológico não vai começar de cara com uma dor que te paralisa, com uma dor muito grande. A grande maioria das vezes vai começar com uma cólica menstrual durante a menstruação. E aí, depois de muito tempo sentindo aquela cólica menstrual e você ignorando, só tomando remédio para parar de sentir dor porque você acha que é normal. Aí depois você começa a desenvolver uma dor de cabeça por conta daquele remédio. E aí o seu estômago começa a ficar mais sensível. Aí da cólica muito forte passa para uma cólica forte junto com um sangramento muito intenso. Aí, alguns anos depois, da cólica forte, o sangramento intenso, a dor de cabeça e a dor no estômago, sempre que você toma remédio, vai passar para tudo isso mais muito coágulo. Aí, de repente, você vai começar a sentir dor na lombar. Aí, de repente, você vai começar a sentir dor na relação sexual. Quando você vê, você vai estar sentindo dor todo santo dia e você não sabe como é que você foi parar aí. E começou, muitas vezes, com uma pequena dor. Com um pequeno sinal que lá atrás você sentiu e falou, acho que não é nada. Deixa isso quieto, eu não posso parar agora para prestar atenção com minha saúde. Eu tenho muita coisa para fazer, tenho que dar conta disso, dar conta daquilo, eu não posso parar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? A Cristiane perguntou aqui, ó, eu descobri endometriose em 2020 por cólicas, só que eu não tenho dor em evacuar ou na relação, ou depois somente no período menstrual. A médica que passei apenas me disse para tomar anticoncepcional. Cris, é assim que a medicina lida com o nosso corpo, querida. Infelizmente. É assim que a medicina lida. Toma uma pílula que vai resolver todos os seus problemas. Só que não. Por quê? Você tem que olhar para a raiz dessa inflamação, desse processo inflamatório. A pílula é paliativa, ela vai jogar a sujeira para debaixo do tapete e gerar um monte de efeito colateral que a longo prazo possivelmente vai tornar a sua vida um inferno. Olha o que a Manu falou aqui, ó. Maquiei a endometriose 4 anos com Dienogest. Retiraram meu ovário esquerdo. Eu decidi parar o tratamento sintético e estou me dedicando à alimentação, suplementos e chás. Estou amando. É isso, gente. Que bom, Manu. Fico feliz que você está gostando e está fazendo sentido para você. Eu trato a endometriose de forma natural, gente, há mais de 8 anos. E hoje eu não tenho nenhum sintoma. Absolutamente nenhum sintoma. Eu era uma pessoa que sentia dor e cólicas 24 horas por dia quando eu comecei o meu tratamento natural. E eu tenho várias alunas, várias pessoas que eu já atendi, que também chegaram nesse lugar. Algumas que estão chegando, né, Thaline? Estão chegando, estão quase lá, vão chegar, temos fé que isso vai acontecer. Só para mostrar para vocês que é possível. Tá? Lindezas, a ideia hoje era trazer para vocês o que é olha só o que a Buraque Moda Íntima falou aqui, ó. Boa noite, tudo bem? Eu fiz um exame e deu endometriose. Nenhum hormônio resolvia. Daí vi você falando sobre endometriose e comecei a tomar remédio que você falou na segunda semana já começou a melhorar. Gente, para quem não acredita, fica aí esse relato. Agradeço por você ter compartilhado. A Manu também falou que está sentindo melhora. Né? Por quê? Por que esse movimento é importante? Que é parar de achar que tem uma pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas. A ginecologia natural vai te fazer, acima de tudo, entender qual que é a parte do que está ali acontecendo na sua saúde que você pode mudar.
que está nas suas mãos fazer algo por você. E tomar consciência desse movimento e começar a colocar em prática esse conhecimento no seu próprio corpo, para você ter, acima de tudo, saúde e qualidade de vida. A ginecologia natural, gente, ela não é apenas tratar doenças. A ginecologia natural, ela fala, acima de tudo, de você conhecer da sua saúde, conhecer do seu corpo, entender o seu ciclo menstrual e todos os seus processos fisiológicos para você proporcionar saúde e se manter num lugar de saúde. Então, a gente não só toma chá, faz receita natural e busca o autoconhecimento, não é para tratar doença. Tratar doença é consequência. O objetivo maior é você ter qualidade de vida. É você estar bem, estar feliz, estar dormindo bem, estar indo no banheiro todos os dias, estar se alimentando bem, estar com vitalidade, estar com vigor, estar com disposição física, bem-estar físico, mental e emocional. É isso que a gente busca. E isso está muito alinhado com o conceito de saúde que a Organização Mundial de Saúde traz, que é a saúde vai muito além da ausência de doenças. É o completo bem-estar físico, mental e emocional. Tratar doenças na ginecologia natural é consequência. Você se libertar de uma cólica, amenizar o sintoma da endometriose, diminuir o sangramento que você está sentindo durante a menstruação, que está excessivo, isso tudo vem como consequência de um cuidado que você está dedicando para o seu corpo, para a sua saúde. Tá fazendo sentido para vocês? Olha o que a Laís falou aqui, ó. Minha mãe destrói meu psicológico, consegue me desestruturar. E após 2 anos fui diagnosticada e depois eu desisti do tratamento com o Chiara e substituí pelos nossos chás. Hoje tenho vida. É isso, gente. É sobre mulheres que sempre sentiram dores, que estão sofrendo e agora estão voltando a entender o que é viver. Tá? A Regina falou aqui, ó, sempre tive dores fortíssimas de cólica menstrual desde a adolescência. O que hoje tem sido maravilhoso são os chás. Sou outra mulher. Aí, gente, pronto, ó, a gente vai terminar essa live com todas essas provas. Para quem quiser ver, para quem acha que tratamento natural não funciona, tá aí. Né? Aí a Cris falou uma coisa bem importante a gente conversar aqui agora. Olha, verdade, as médicas hoje em dia não nos orientam em nada, parece que nem estudam, Thaís. Cris, a gente tem que entender que a medicina que a gente tem hoje, sendo ensinada nas universidades, é uma medicina que tem uma referência que vem do Ocidente. A referência que vem do Ocidente é de uma medicina que foi criada por homens e para homens. Não se fala de saúde ginecológica, não se entende sobre as nossas dores, não se dá a devida atenção para isso dentro dessa medicina convencional. Tá? Então, infelizmente, hoje os estudos que tem sobre muitas coisas são ultrapassados, com uma visão muito cartesiana, uma visão muito racional. Não se entende a saúde dessa forma integrada e holística que a gente está conversando aqui. Tá? Por isso que muitas de nós não conseguimos resposta na medicina convencional. E aí é onde a gente para onde na ginecologia natural. Então, lindezas, eu queria trazer para vocês um pouco sobre uma explicação sobre o que é a ginecologia natural, né? Que vocês saiam dessa live com a consciência de o que é esse saber, da onde que vem esse saber, como que você se dispõe a estudar sobre ele, que eu falei que é sobre autoobservação, experimentação e teste. Então, busca esses conhecimentos, experimenta no seu corpo, se dedica, acima de tudo, a se conhecer, a entender como é que o seu organismo funciona, que eu tenho certeza que isso vai marcar uma transição na sua vida. A vida vai ser uma antes e depois de você se entregar para esse conhecimento. Essa live vai ficar salva sim, tá? Então, queridas, é isso. Eu agradeço muito a presença de todas vocês. Na semana que vem, a gente tem mais live aqui na terça-feira. Ao longo dessa semana, vários conteúdos sendo compartilhados ali no feed. Então, estejam sempre acompanhando e interagindo com esse conteúdo para que a gente continue produzindo mais e mais e que leve esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. Um beijo para todas vocês e tenham uma noite maravilhosa!